Obrigada por sua participação, Alfredo, no nosso jornal. Nós vamos conversar sobre por que tantas pessoas, principalmente os esquerdistas, têm tanto ódio do governo Bolsonaro. Alfredo, o documentário Democracia em Vertigem acabou de ser indicado ao Oscar, levando ao mundo inteiro essa narrativa esquerdista, mal intencionada, de que a democracia no país está morrendo desde que o PT saiu do poder. O que o senhor acha sobre isso? Bom, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho de vocês. É fundamental que o campo conservador se estruture com ferramentas de comunicação, porque esse vai ser o embate. O embate se dá na comunicação. Primeiro, ele não é um documentário, é um filme, é uma ficção científica, né? E claro que há toda uma manipulação política por trás disso. A esquerda, ela jamais foi confrontada dentro dos seus valores. E que valores são esses? São os valores da destruição de uma cultura, de uma civilização. Então a escolha dessa ficção científica, que está travestida de documentário, ela é na questão meramente ideológica. Eu sei que vão dizer, olha, quer dizer que Hollywood é de esquerda? Não, é de extrema direita. Basta ver a forma como Hollywood se adaptou ao politicamente correto. Hollywood, na verdade, ela é moldada pelos interesses de quem faz cinema. E o campo das artes, ele é naturalmente e é dominado por esse segmento de esquerda. Negar isso não tem como. Eles tentaram emplacar isso num primeiro momento com o filme do Marighella, que é uma porcaria, e não conseguiu ir adiante. Agora eles estão apostando de novo nesse filme. Eles não vão desistir. O Bolsonaro pode ser reeleito em 22, o Moro pode ser eleito em 26 e em 30, a filha do Bolsonaro pode ser eleita em 36. Não interessa. Enquanto eles não conseguirem derrubar esse projeto de ruptura que o governo Bolsonaro representa, tenha certeza que eles não vão desistir. Porque tem uma coisa muito simples nisso, que a gente precisa prestar extrema atenção. O que está em jogo é que, pela primeira vez, você teve uma ruptura política no Brasil. É a maior ruptura política da história da humanidade. É muito maior do que a eleição do Trump. É muito maior do que a eleição do Johnson na Inglaterra. Não tem nenhum paralelo. Nós somos um dos maiores países onde, depois de 30 e poucos anos de governos sociais-democratas, com vários perfis de esquerda, a sociedade deu um basta. Ninguém acreditava nisso. E é por isso que eles vão continuar esperneando. E vão tentar de todas as formas, em aliança com o Centrão, em aliança com as forças de esquerda, com aliança com as forças do judiciário, eles vão tentar inviabilizar. A guerra ideológica que esse filme representa, que essa ficção científica representa, ela é parte de uma estratégia. A Austrália está ardendo em chamas. E cadê o Papa? Cadê um sínodo sobre a Austrália? Cadê a Greta? Cadê os atores? Então, todo o discurso é ideológico. E no caso desse filme, a opção foi claramente ideológica. Sim, e vemos a extrema esquerda construindo narrativas para o futuro, né, para os nossos filhos, netos, como no caso desse filme Democracia em Vertigem. O que a direita deve fazer nessa guerra cultural? Primeiro é não desistir. Não ter medo de fazer o enfrentamento. Nós temos uma realidade nova. Até 2010, ninguém falava em direita no Brasil. Nada. Ninguém falava. Não existia direita. O pensamento de direita é uma coisa nova dentro do Brasil. Porque nem mesmo os militares, durante os seus governos, tiveram preocupação em formular um pensamento de direita. Abandonaram as universidades. Eu entrei na PUC em 1979. De todos os professores que eu tive dos 4 anos, só um era de direita. O saudoso professor irmão Mainar Long.
Os outros todos eram de esquerda. Ou seja, nós temos que fazer esse enfrentamento. E como nós temos que fazer esse enfrentamento? Sendo conservadores. E o que significa basicamente ser conservador? É defender os valores nos quais nós acreditamos, é conservar a família, é conservar os valores judaico-cristãos, é conservar o Brasil para os brasileiros, é conservar a dignidade. E eu acredito muito numa tese meio estranha. Essa geração que está vindo aí, a mais nova, esses que estão com 10, 12 anos, eles são mais conservadores do que foi a minha geração. A minha visão é que essa geração que está chegando aí na política, ela é melhor do ponto de vista de formação política do que a nossa, porque eles, até pelas redes sociais, até pela construção de canais como o Jornal da Cidade Online, tem tantas outras opções, começam a ter ferramentas de buscar um pensamento de direita, algo que não existia, volto a repetir, até 2010. Entendeu? Então eu penso o seguinte, como é que nós vamos fazer o enfrentamento? Eles já descobriram onde é que eles têm que fazer o enfrentamento, a esquerda. Eles estão tentando entrar no segmento evangélico, estão tentando entrar no segmento religioso. Eu não tenho nada contra nenhuma religião. Mas se você pegar a formação do PT, o PT se forma no Colégio Sion a partir do ponto de vista Frei Beto, sabe, e outras figuras da Igreja Católica, da teologia da libertação. Então, se você pegar do ponto de vista do que está vindo agora, eu acho o seguinte, vai ser feito um enfrentamento, as escolas estão sendo denunciadas. Por que você acha que querem tanto o pescoço do Weintraub? Certo? Ora, porque ele é um ministro que assume a questão ideológica. Então, eles naturalmente vão tentar destruir. Porque a essência da esquerda é uma só. A esquerda vive da destruição. A esquerda não constrói nada. A esquerda destrói valores, a esquerda destrói reputações, a esquerda destrói empresas públicas, como foi no Brasil, destrói fundos de pensão, destrói credibilidade, respeitabilidade. Ela não constrói nada. É a essência da esquerda não construir nada. Por isso que é tão fácil o discurso de esquerda. Por isso, muitas vezes, é tão fácil você chegar com um discurso de esquerda numa criança, num adolescente. Eu não sei se você tem filhos, eu tenho. Imagina você dizer para um menino que ele tem que lavar louça, que mesmo ele sendo do sexo masculino, lavar louça é parte da tua formação da estrutura familiar. Agora é muito mais fácil você dizer que não pode. Então, a esquerda trabalha com a facilidade da destruição. Enquanto que ao campo e ao segmento conservador o desafio é exatamente o de formar. E isso é um processo longo, porque nós temos pouca experiência do pensamento conservador e liberal. Basta observar que o nosso último grande economista liberal foi governo em 1964, o Roberto Campos. E depois ninguém mais foi. Foram todos eles do campo progressista, dos socialistas fabianos, dos sociais-democratas, dos esquerdopatas. Você pega ali o Palocci, que foi inclusive ex-trotskista. Então você tem um grupo político, mais ou menos todo o campo da esquerda. E esse foi, na minha opinião, o grande vacilo dos governos militares. Eles se preocuparam em dar uma infraestrutura para o país, que o país não tinha nada. E eu sou do interior do Rio Grande do Sul, certo? E eu sei como é que era naquele tempo. A gente, para qualquer locomoção, você sair de Candelária até Porto Alegre, era 6h30, 7 horas de ônibus, quando não pegava atoleiro. E nós estamos falando de uma cidade a 192 quilômetros de Porto Alegre. Então, é muito difícil. E os militares trataram de fazer isso. E deixaram de lado a academia, e deixaram de lado a escola, e deixaram de lado a parte da formação das pessoas. Deixaram as televisões andar soltas. Ah, você quer o controle social? Não. Eu quero responsabilidade social dos meios de comunicação. E isso foi sendo deixado de lado e, por consequência, o que aconteceu foi que não teve como prosperar nenhum processo de educação dessas nossas gerações. Por isso eu te digo, eu confio muito
que essas gerações novas que estão vindo aí, elas são muito mais qualificadas do que nós. Então, Alfredo, o nazismo e o comunismo mataram milhões de pessoas no mundo, né? No entanto, nós temos no Brasil uma grande parcela de pessoas, principalmente jovens, que tem orgulho em dizer que é comunista. Se o nazismo é proibido, por que o comunismo não deveria ser criminalizado também no Brasil? Como conversar democraticamente com quem quer colocar você em paredão e acertar uma bala na sua cabeça, por exemplo? Olha, pensa numa questão delicada, interessante, importante e fundamental. O Brasil precisa equiparar urgentemente o nazismo ao comunismo, ou o comunismo ao nazismo. Ah, não, mas o comunismo é um sistema econômico. Econômico e matou quantos? Só na China, entre 70 e 100 milhões. Só na China. A fome na Ucrânia, Holodomor. O horror que foi. E aí vem aquela expressão que comunista come criancinha, porque quando as pessoas morriam, os próprios parentes comiam. Os extermínios de opositores nos regimes da Coreia, de Cuba, eu acho fantástico quando eu vejo um gay ou uma lésbica, amigos meus, que defendem o Che. Logo o Che, que tinha o prazer imenso de matar gays. Certo? Então nós temos que denunciar e desmascarar isso de forma reiterada e sistemática. Eu espero muito, mas muito mesmo, que entre no Supremo, eu não diria nem um ministro terrivelmente evangélico,